Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Bem, agora nós vamos fazer o último caso, né, uma aplicação, né, de estudo de dinâmica de fluidos, né? É o chamado vórtice de Rankine, né? E isso é uma aplicação de ciclones, né? É um modelo matemático para você estudar determinados tipos de ciclone, né? Bem, esse caso, o caso 3, na verdade ele vai ser a junção, né, de dois casos anteriores, que como foi estudado de fluidos rotacionais, né, escoamento rotacional e irrotacional. E quais eram esses casos, né? Então, em resumo, pessoal, se você tem um fluido do tipo incompressível, que é aquele fluido cuja, né, a sua densidade é constante. Lembra que a densidade do fluido, ρ, ela depende da posição e do tempo. Então, ela depende de uma quádrupla, né, x, y, z e t. Então, se ela é constante, então ela não depende nem da posição nem do tempo, esse fluido. Então, é um fluido incompressível. E o escoamento desse fluido é um escoamento estacionário. Significa dizer que a velocidade, né, a velocidade do fluido V aqui, ela também é dada por uma quádrupla, né? Ela depende de três coordenadas espaciais, x, y, z, e a coordenada temporal. Então, quando eu tenho um escoamento do tipo estacionário, a minha velocidade depende somente da posição. A dependência no tempo é igual a zero, né? A derivada de v em relação a t é zero. Tá? Então, nessas condições, quando você tem um fluido incompressível, densidade constante, um escoamento estacionário, ou seja, o v só depende da posição, nós analisamos dois casos, que foram quais, né? Nós consideramos que em ambos os casos, né, a velocidade radial do fluido é igual à velocidade axial, né, ao longo do eixo z, e essas duas velocidades eram nulas. Tá? Então, o meu fluido ele só tinha velocidade tangencial. Tá? Então, no primeiro caso, era um corpo rígido, né, um cilindro girando, e ao girar, o meu fluido estava se comportando como um corpo rígido, ou seja, ele tinha a mesma velocidade ômega constante. Então, nesse caso, o ômega, né, a velocidade angular, era fixa, era constante. Né? A minha velocidade tangencial, no caso 1, tá? No caso 1, a minha velocidade tangencial era proporcional ao raio. E a minha vorticidade era o dobro da minha velocidade angular. Ou seja, o meu rotacional, a minha vorticidade era diferente de zero. E aí, nessas condições, né, nós vimos que se você colocar analisar uma porção circular desse fluido, com o passar do tempo, ele vai girando, né? Quando você faz um caminho fechado aqui em torno desse fluido. Né? Nesse caminho aqui pode ser o caminho em verde, o caminho rosa, laranja, azul e etc. Tá? A curva, né, ao fazer esse líquido girar, né, esse cilindro girar e, consequentemente, o fluido girar como um corpo rígido, a curva formada, a superfície formada nesse fluido, a superfície aqui desse fluido seria o chamado paraboloide, que é uma parábola que você gira em relação ao eixo Z. Tá? A curva da parábola era dada por z igual a r quadrado, né, a paraboloide, desse jeito aqui. E aí nós vimos também que a velocidade ômega ela era a mesma em qualquer ponto, né, que você analisasse no fluido, ela era constante, tá? Em qualquer ponto. Já o caso 2 era o caso em que o cilindro não estava girando, e você fazia um furo no meio dele aqui no centro, e aí esse fluido começava a escoar. E quando ocorresse esse escoamento, ele ia começar a gerar uma rotação aqui. E, bem, as mesmas condições, fluido incompressível, escoamento estacionário, velocidade tanto radial quanto a axial igual a zero, só tinha velocidade tangencial. E aí ele ia girar com uma velocidade ômega, ele variaria com o inverso do quadrado da distância. Tá? Então, esse fluido, ao girar, ele não se comportava como um corpo rígido. Por quê? Porque a velocidade angular, por exemplo, se você calcular a velocidade angular aqui na origem, ela é infinita, ela diverge, e aqui na borda, ela tinha uma velocidade angular que era idêntica aqui, a mesmo raio, ela era idêntica em qualquer ponto dessa linha tracejada, e se você mudasse a linha tracejada para uma outra, essa velocidade ômega ia mudando. Quanto mais próximo da origem, maior a velocidade angular. Quanto mais distante da origem, menor a velocidade angular. Na origem era infinito e na borda, colado na parede do meu recipiente cilíndrico, era igual a zero.
Pois bem, então você tinha um ômega que era o inverso do quadrado da distância, a velocidade tangencial era proporcional ao inverso da distância e a minha vorticidade era nula. Logo, o meu fluxo seria rotacional, o ROT de V era zero. Então, se você analisasse uma região pequena do teu circular do teu fluido, ele não girava com o passar do tempo, ele ia ficar na mesma posição. A curva formada nessa situação em que o fluido gira, mas o cilindro não está girando, né? Quando você fura ele no meio, essa curva é uma chamada de hiperboloide. E a curva é dada por Z o inverso de R quadrado. Então perceba, uma é inverso de R quadrado, a outra é diretamente proporcional a R quadrado. Uma é proporcional aqui, o V é proporcional a R. A outra, o V é proporcional ao inverso de R. Uma, o ômega, depende do inverso do quadrado da distância. E a outra, o ômega, é puramente constante. E aí a vorticidade num é diferente de zero e na outra a vorticidade é nula. Tá? Então, com desses dois casos, nós podemos estudar agora um modelo matemático chamado vórtice de Rankine. Então, esse modelo é usado para estudar certos tipos de ciclônios chamados mesociclones. E como é que é esse caso, né? Então, é o caso de fluido irrotacional, o fluido incompressivo, escoamento estacionário, tá? Então, perceba que quando você tem aqui a velocidade radial e axial é igual a zero e só tem velocidade tangencial, que nem nos casos anteriores 1 e 2 que nós analisamos. Para regiões, para R menor ou igual a R maiúsculo, a velocidade tangencial ela é proporcional a R, ou seja, ela é equivalente ao nosso caso 1. O nosso caso 1, a velocidade tangencial era proporcional a R. E para R maior do que R grande, a minha velocidade tangencial é proporcional ao inverso de R, ou seja, é equivalente ao nosso caso 2. Tá? Inverso de R é o nosso caso 2. Então perceba, aqui você tem o caso 2, aqui é o caso 1. Esse gama aqui é a circulação, é a integral fechada de V escalar dl, ou se quiser a integral, se preferir, na verdade, né, essa integral é equivalente a essa aqui, que está relacionada com rotacional, olha, integral na superfície. Então aqui tem um gráfico da velocidade tangencial em função do raio. Então, se você desenha círculos concêntricos, e você quer analisar um ponto aqui dessa região, um ponto máximo aqui, que é R maiúsculo, né? Então, de 0 até R maiúsculo, de 0 a R maiúsculo, você tem a velocidade tangencial, ela é proporcional a R. Então, conforme você vai saindo da origem, ela vai aumentando linearmente o vetor velocidade, tá? Que são linhas de campo vetorial do vetor velocidade tangencial. E ela é máxima exatamente aqui, quando Rzinho ele é igual a R grande. Então, quando Rzinho for igual a R grande, né, você tem aqui o vetor velocidade máximo. Né? É uma região, digamos, poderia uma região entre o regime proporcional, o regime dentro dentro desse círculo verde, e o regime fora do círculo verde. Né? Então, fora do círculo verde, Rzinho é maior do que R grande, e o meu campo velocidade tangencial, ele decai com o inverso da distância. Então, quanto mais distante você está, você vai diminuindo, né? Aqui o máximo é exatamente aqui, e aí você vai diminuindo o vetor velocidade. Tá? Então, ele decai com o inverso da distância. Tá? Então, aqui é o caso 1, como foi analisado, um campo chamado campo rotacional, e o caso 2 é o campo irrotacional. Né? Então, esse é um modelo bastante simples que você pode estudar, né, certos tipos de ciclone, e você pode mostrar que aqui dentro, né, como já foi mostrado no caso 1, aqui dentro dessa região você tem, dentro do ciclone, um paraboloide, e fora dessa região você tem um hiperboloide. Então, a forma do ciclone, né, dentro da região de Rzinho até R grande é uma parábola, e fora é uma hipérbole. Tá? Perfeito. Então, você pode, com esses dados, né, esses dados que você tem aqui nas duas condições, nas duas situações, você pode estudar, por exemplo, cálculo de pressão. Né? Se você sabe, por exemplo, se você tem a equação de Bernoulli, se você sabe o rotacional de V,
e sabe o divergente de V, o rotacional você calcula como foi mostrado no caso 1 e no 2. Né? Ou se preferir, se você pode calcular essa integral aqui, você está calculando o rotacional. Tá? E já o divergente de V você pode calcular através da equação da conservação da massa, a equação da continuidade. Então, se você tem aqui dentro o J, ele é ρV, ρ é a densidade do fluido e V é a velocidade do fluido. Então, se você abrir aqui, olha, o div de J fica o grade de ρ escalar V mais ρ div de V. Então, o div de V ele mora aqui dentro da conservação da massa, né? Então, se você tem fluidos incompressíveis, essa derivada aqui é zero, o grade de ρ é zero, né? Porque o ρ é constante, você tem essas simplificações. Então, você pode calcular aqui, por exemplo, que o div de V é zero, por caso de um fluido incompressível, né? E o escoamento estacionário, essa derivada aqui é zero, já que o V só depende da posição. E aqui o rotacional, para o caso 1 é diferente de zero, e para o caso 2 o ROT de V é nulo. Tá? Então você pode calcular como é que varia a pressão, se você sabe o div e o ROT de V, você calcula como é que a pressão varia dentro do teu ciclone e fora do teu ciclone. Tá? Aqui você pode ter regiões de baixa pressão, né? Por isso que ele pode sugar certos objetos para o núcleo ou simplesmente lançá-los para fora. Né? Isso tudo é por causa desses dois comportamentos que são distintos. Para o caso 1 e o caso 2 são totalmente diferentes, como foi mostrado. Tá? Então, isso é um modelo bastante simplificado de você estudar ciclones, certo tipo de ciclone chamado vórtice de Rankine. Tá? Então, espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!